abrir no Dia das Mães. Pode ser, de repente abre, todo mundo vai lá, compra presente para a mãe, dali 40 dias enterra a mãe, né? Daí. Mas tem pressa, né? Não pode perder dinheiro. Mas o pior de tudo isso, porque com relação a isso, se abrirem o comércio, por exemplo, vamos supor, né? Abrir o comércio, tá, então você não é obrigado a ir. Mas aí a pessoa que pega o vírus, leva o vírus para dentro de casa, pro edifício. E aquela pessoa que está se cuidando morre por causa do outro cara que foi exercer o direito que ele tem de ir e vir. Então é muito sério isso. Nós já temos, não sei, o número de mortes é um número significativo. Temos 2.000 mortos, né? Mas na cabeça dessa gente, né? Dessa gentalha mesmo, morre gente, todos os dias morre gente. Morre por assalto, homicídio, acidente, H1N1, doenças cardíacas. Então, se vai morrer mais 400, 2.000, que diferença faz, né? O que eles não podem é perder, porque eles não vão circular no meio do povo. Essa é uma situação que a gente vive no Brasil no dia 18 de abril de 2020. Que ano! Eu digo isso já desde 2014 a gente tem dito, né? Cada ano a gente diz que ano. Inesquecível. Daí passa o ano seguinte, que ano, nunca teve um ano tão violento como esse. Aí passa e segundo a astrologia, por exemplo, vem outras coisas por aí, sabe? Que pode ser bem violento também, né? Tem inclusive tem uma astrologia védica que é muito interessante, interessantíssimo, né? Aí eu fui pegar uma astróloga dessas que são da astrologia védica para a gente só ouvir um pedacinho, né? Porque voltei a estudar sobre os Vedas. Estou encantada, né? Muito encantada. E agora né? Cheguei numa fase muito legal, que é a fase da respiração para tirar a ansiedade. Só com a respiração. Os védicos toda a vida foram contra chegar perto de quem quer que seja para não trocar fluidos. Não trocar fluidos, não trocar energia, não haver encontro entre as duas antenas, muitas vezes em oposição, né? Mas aqui nós temos uma astróloga, a Bernadette Pombo, que é astróloga, terapeuta e professora de astrologia védica, filosofia védica, Vastu Shastra, Ayurveda e numerologia védica. Ela trabalha com isso há cerca de 30 anos e ela diz mais ou menos, quer dizer, é bem extenso, né? Mas ela, nesse caso aqui, ela está falando durante uns minutos e nós vamos ouvi-la. O nome dela é Bernadette. E o que me surpreendeu foi o fato de que o ascendente desse Prashna é Gêmeos. E Rahu está em Gêmeos. Rahu, que é o nó do norte da Lua. Os nodos lunares são aqueles que estabelecem as datas dos eclipses, de acordo com o posicionamento deles, quando os eclipses vão acontecendo ao longo do ano. Então, o Rahu está em Gêmeos, Rahu, que é o nó do norte da Lua, desde março de 2019. E, obrigatoriamente, Ketu, que é o oposto, o nó do sul da Lua, está em Sagitário, que é o oposto de Gêmeos. Então, para o meu espanto, foi o fato de que o ascendente é Gêmeos, desse Prashna, com a presença do Rahu, que está em Gêmeos, junto a uma estrela de Gêmeos, que nós chamamos em sânscrito de Ardra, que, na verdade, astronomicamente falando, é a estrela Betelgeuse, que se encontra na constelação do Órion, uma constelação bem vizinha a Gêmeos.
E essa estrela, Betelgeuse, ou Ardra em sânscrito, ela é regida pelo próprio Rahu, pelo próprio norte da Lua, e também por um aspecto de Shiva, conhecido como Rudra, que é quando ele se apresenta como o deus das tormentas. Então é uma estrela que traz tormentas, correrias, né? Desesperos. Como o eclipse lunar no dia 10 de janeiro de 2020 ocorreu com a Lua em Gêmeos, o eclipse lunar ele é característico de trazer a seguir catástrofes, em geral naturais. E pelo fato de ter sido em signos mutáveis, Gêmeos e Sagitário, isso não levaria muito tempo para começar, seria bem rápido. Porque Gêmeos é ar é rápido, Sagitário é fogo, fogo é rápido. Então, essa é a primeira resposta que a gente pode dar de caráter astrológico e astronômico também, apontando esse eclipse lunar que ocorreu como um sinal astronômico da epidemia e que agora está se chamando de pandemia. Uma coisa muito importante foi que no ano passado, no dia 9 de novembro, nós realizamos um encontro astrológico que nós temos a tradição de fazer sempre quando Saturno muda uma nova constelação. E dessa vez foi em função de que Saturno iria para Capricórnio, foi para Capricórnio no início desse ano. Então fizemos esse encontro ano passado. Então, esse encontro, que tinha mais ou menos mais de 20 pessoas participando, existem os áudios, para quem quiser obter esses áudios, de forma a explicar todas as possibilidades de previsões planetárias para os próximos 3 anos. E é muito interessante porque lá já estávamos tratando, em novembro, sobre os acontecimentos a partir de 2020, a partir da chegada de Saturno em Capricórnio, inclusive, né? E esse fator estava aparecendo nesse tema de Saturno em Capricórnio. Nós falamos sobre eclipses. Epidemias, Nós falamos sobre os eclipses. Tanto catástrofe causada pelo homem, quanto catástrofes causadas pela natureza. Nós falamos sobre isso. Foi no final do encontro, foi o assunto. Os eclipses durante o ano 2020. Que estão ocorrendo nesse eixo Gêmeos e Sagitário, até setembro. Então, quando for metade de junho para metade de julho, nós teremos de novo eclipses solar e lunar, nesse eixo novamente de Gêmeos e Sagitário, mas não mais no Nakshatra Ardra. Então, a questão é não só o fato de Rahu estar em Ardra, como também de Ketu estar em Mula. Porque Mula é um nakshatra que, na verdade, é uma estrela que está na ponta da constelação do Escorpião. Por mais que se diga em Sagitário, é porque quando a gente estuda astrologia astronomicamente, a gente vai ver que a constelação de Escorpião tem a parte do ferrão do Escorpião abaixo da constelação de Sagitário. Então, Mula, na verdade, é um par de estrelas que está no ferrão da constelação de Escorpião. E esse nakshatra, de acordo com a astrologia védica, é regido por Ketu. Então, Ketu em Mula regida por Ketu. E Rahu em Ardra, Ardra regida por Rahu. Então, isso faz com que os dois nodos lunares se tornem poderosíssimos, né? E a gente tem que pensar também que Sagitário é um signo que espalha, inclusive internacionalmente, porque é o signo das grandes viagens, né? Então pode chegar em qualquer lugar. E a Ardra está muito relacionada à respiração, né? Certo, porque Gêmeos é o signo que, na astrologia médica, ele está relacionado às vias respiratórias, pulmões, às vias alimentares também. E a Ardra tem a ver com esse chakra. A Ardra está literalmente ligada ao chakra Vishuddha, que é da fala. Então, não há dúvida com esse prashna de que a explicação é essa. O eclipse lunar de 10 de janeiro, ele foi um sobreaviso.
né? Ele assinalou, olha, isso está por acontecer e não vai demorar. Então, a segunda pergunta, dentro dessa pergunta, né? Qual a explicação e qual a expectativa que temos para essa epidemia do novo vírus? Considerando o mesmo Prashna, calculada para essa mesma data, 11 de março de 2020, às 13 horas e 24 minutos, com ascendente em Gêmeos, na estrela Betelgeuse, que é Ardra. O próximo passo na direção da segunda pergunta é considerar os planetas regentes dessa condição do ascendente. Quem são os planetas regentes? De Ardra é o próprio Rahu, de Gêmeos é Mercúrio. E a posição, de acordo com o mapa, né, que foi calculado, a posição do Rahu, que é no segundo decanato de Gêmeos, o segundo decanato de Gêmeos é regido por Vênus. Então, Mercúrio, o próprio Rahu e Vênus são aqueles que irão nos responder a segunda pergunta sobre a expectativa. Rahu já está aí super evidente no nakshatra que é dele mesmo, Ardra, no próprio ascendente, já foi dito o que é preciso ser dito sobre ele. Vamos então para Mercúrio, que está, né, ainda se encontra na constelação do Aquário, formando uma aproximação com o Sol, que também está em Aquário. Ontem o Sol foi para Peixes, mas no dia 11 de março, quando foi feito o Prashna, ainda o Sol estava em Aquário. Então a resposta é por conta do Mercúrio do Sol em Aquário. A gente sabe que Aquário, na astrologia védica, é uma constelação regida por Saturno, então lógico que envolve a chegada de Saturno em signos que ele rege, que é os próximos 3 anos em Capricórnio e mais 2 anos e pouco em Aquário, na sequência. Praticamente mais de 5 anos em signos que ele é regente. Isso é o que está acontecendo. Então, a presença do Sol em Aquário é uma indicação. É uma coisa que está abalando a humanidade. Aquário é um signo ligado à humanidade, ao movimento humanitário, a tudo que atinge a todas as pessoas. É do elemento ar, então também ele tem o fator pensante. É um signo dos gênios, da genialidade. Uma constelação riquíssima, né? Dotada de inúmeras, incontáveis estrelas. E na astrologia védica associada ao deus Dhanvantari, que é o deus pai da medicina. Então a presença de Mercúrio em Aquário indica que haverá, e já está havendo, pesquisas, estudos e dedicação, né, interesse, e o Sol revelará. Em Aquário haverá revelação científica para todas as pessoas. Isso irá acontecer no seu devido tempo. Já não é assim tão veloz quanto o efeito do eclipse, porque Aquário é ar, mas é fixo. Então, é uma série de laboratórios e, né, pesquisa em todos os lugares, né, que estão se reunindo, focando nesse vírus invisível. O Sol e Mercúrio está no nakshatra Dhanishta, que é um nakshatra que congrega, reúne as pessoas, é conhecido como aquele que une os outros para um propósito comum. Então, né, reunindo as pessoas para o mesmo propósito. E nesse Prashna, a posição do Sol e Mercúrio é de 9ª casa, que Gêmeos, ascendente, Aquário é de 9ª casa. E a 9ª casa é algo que está relacionado ao âmbito internacional, né, onde pessoas estarão viajando também por conta disso. O próprio Sol no nakshatra Purvabhadra, que são um par de estrelas na constelação do Pégaso, representa que também é algo que levará para todas as partes, como eu coloquei inclusive aqui no texto, né? É um nakshatra que alça voo, Pégaso, e distribui por toda parte sua influência, né? Então a gente sabe que não é imediato, é gradativo, por conta de ser um signo regido por Saturno, mas é algo muito sério, que está sendo levado muito a sério. Outro fator que a gente deve considerar é o Vênus.